Leite condensado moça 395 gramas, 4,49. Paulistão, aqui preço baixo é tradição. Agora toda a região se liga na Band FM 102,7. Band FM. Nas lojas Josane, sua obra não pode parar. Preparamos nossos estoques para você aproveitar as ofertas e economizar sem atrasar sua obra. Veneziana alumínio com grade, 1 metro por 1,5, 399,90. Kit completo Lorenzetti, bacia, caixa sanitária, mais acoplada, assento e kit fixação, 379,90. Compre sem sair de casa pelo WhatsApp Josane, 15 99723 9512. Sua obra não pode parar. Josane, 3 lojas em Sorocaba. Uau! Quer pintar a sua casa? Quer pintar o seu AP? Então, antes de comprar, passe na Star Tintas. Os melhores preços e a linha completa das marcas Souvenir e Lux Color você encontra aqui. Star Tintas, Nogueira Padilha 376, Vila Hortência. Ligue 3224-4840, porque você já sabe. Então, antes de comprar, passe na Star Tintas. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15 310 nas redes sociais. @Construtora Casa Grande Sorocaba. A Band FM toca tudo que você gosta. Marília Mendonça. É ótimo. Tudo que você gosta. Tudo na Band. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 15991242433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 15997117933 ou acesse autopeçascomp.com.br. Esta é a ZYM 645, Band FM Sorocaba 102,7. Sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18h02, quarta-feira, dia 17 de junho. Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Prestação de serviço e informação no seu fim de tarde em nossa multiplataforma. Você ouve e assiste pelo nosso novo app, pelo nosso novo site e também pelo Facebook da Band FM Sorocaba. E claro, em FM 102.7 para Sorocaba, para Votorantim e para toda a região metropolitana. Você participa, ouvinte repórter pelo telefone 99115-3859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. Deixe o seu carro pronto para enfrentar a rotina do dia a dia. Na Comp Autopeças, tudo o que você precisa. Unidade Barcelona, na Avenida Paraguai 579. Tem também na Zona Norte, na Atanásio Soares. Qual é o número, Lucas? 1830. E mais?
Vamos seguindo, vamos falar também, você vai, claro, Casa Grande sempre presente com o Jornal da Band. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. E GetSolve, a GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica e serviços gerais. No dia 19 de junho, a GetSolve vai sortear uma Airfry em sua página no Instagram. Acesse o perfil, @GetSolve. Participe e boa sorte. Confira agora os principais destaques de hoje. E o primeiro destaque chega com a moto repórter Adriana Fratini. O destaque é do trânsito. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Trânsito na Zona Norte de Sorocaba bastante carregado. Vou dar um destaque hoje para General Osório, quem sabe obras do BRT nos dois sentidos, deixando um trânsito bastante represado. Vereador Pastor Apolo assume a liderança do governo no Legislativo sorocabano. Sobe para 305 o número de casos confirmados de Covid-19 na cidade de Votorantim. O governador de São Paulo conversou hoje de forma exclusiva com o grupo Bandeirantes de Rádio. João Dória falou sobre uma dúvida de muitas pessoas. O que vai fazer com os respiradores depois que a pandemia passar? Em relação aos respiradores que já chegaram a São Paulo, tem o maior número de respiradores do Brasil. Nós temos mais respiradores aqui do que a França, do que a Itália e do que a Espanha. Países, vamos dizer, com uma população semelhante a São Paulo, cerca de 46 milhões de habitantes. O respirador será sempre útil. Uma UTI, ela não vai funcionar, obviamente, para o coronavírus depois da vencida a crise do coronavírus. Ela vai atender todas as comorbidades que vão exigir circunstancialmente a internação de pacientes em leitos de unidade de terapia intensiva. Então não há nenhuma possibilidade de sucateamento, nem em São Paulo, nem em qualquer outro estado brasileiro. E o governador reforçou as etapas da vacina testada pelo governo do estado. Isso é esperança, sim. Acho que em meio a tantas notícias tristes, essa é uma boa notícia. O Instituto Butantan e a grande indústria farmacêutica chinesa Sinovac, que é privada, ela não é estatal, estão desenvolvendo a vacina contra o coronavírus. Ela está muito avançada, ela entra na terceira fase de testes agora. A partir do dia 5 de julho, nós passaremos a ter 9 mil pessoas sendo testadas nessa nova etapa. Testes que vão levar em torno de 90 a 120 dias. E aí sim, vencida essa etapa, tendo já superado a fase 1 e a fase 2 de testes, ela será produzida industrialmente na China e aqui em São Paulo, no Instituto Butantan. E na próxima quarta-feira, o governo vai divulgar o novo calendário escolar do estado. Em todo o mundo, a última etapa foi a etapa do ensino, porque o risco é maior de contágio. Então nós faremos isso de forma muito cuidadosa e no dia 24 de junho, quarta-feira da próxima semana, o secretário da Educação, Rocieli Soares, anunciará quando as aulas poderão voltar, em que nível, em que momento e com quais protocolos. E destacando a economia em meio à pandemia, Copom deve baixar juro básico para 2,25 ao ano. Senado aprova a medida provisória que permite reduções de jornada, salário e suspensão de contratos. E o governo anuncia o Plano Safra, com mais de 236 bilhões para pequenos, médios e grandes produtores. E volta a moto repórter Adriana Fratini, agora com o destaque do plantão policial. Trabalho de investigação realizado pelo setor de patrimônio da Delegacia de Investigações Gerais, a DIC Sorocaba, conseguiu identificar 6 pessoas envolvidas em furtos num condomínio de alto padrão no Campolim em maio deste ano. Dentre eles, 2 adolescentes. Jornal da Band. A notícia sem lado. Tempo e temperatura. 18 horas 7 minutos. Desirê Brantes, o estado de São Paulo segue com o chamado bloqueio atmosférico. É isso mesmo? Boa noite. Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O bloqueio atmosférico ainda não deixa chover em grande parte do Brasil. Só tem chuva no extremo norte do país, na costa do Nordeste e até na região sul. A chuva fica restrita às áreas mais próximas ao Uruguai. O estado de São Paulo segue com tempo firme e, olha, boa parte da semana que vem também será praticamente sem chuva. A temperatura continua a subir. A quinta-feira será um dia com sol
e a máxima em torno dos 25 a 26 graus na região de Sorocaba. No fim de semana, a temperatura máxima poderá alcançar os 28 graus. Desirê Brant da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. Trânsito. 18 horas e 8 minutos. As informações do trânsito, fim de tarde, início de noite. Tem um oferecimento no Jornal da Band de Gemadima de Centro, um grupo sólido especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Grupo Gemadima de Centro em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, número 838 no Jardim Bertanha. O telefone é o 4009-5200. As informações do trânsito em áudio e vídeo no Jornal da Band com a moto repórter Adriana Fratini. Onde nós estamos, na altura do número 700 da General Osório. No sentido centro, há obras do BRT e no sentido bairro também. No sentido centro, o fluxo de trânsito está um pouco mais livre. Sentido bairro, o motorista encontra um pouco mais de dificuldade próximo a essas obras. Vou lembrar que a obra ocupa uma pista de rodagem, deixando apenas uma pista livre para o motorista, o que deixa um trânsito bastante intenso. Acabei de passar também próximo da Unitem, General Osório, próximo da Universidade do Trabalhador. Por lá também um trânsito bastante carregado. Durante toda a tarde de hoje, eu estive na zona norte de Sorocaba e observei avenidas com fluxo de trânsito bastante intenso. Dou alerta para Adão Pereira de Camargo, Exaltino Guanabara, Pército de Souza, também Paulo Emanuel de Almeida, com um trânsito bastante intenso, sem contar Itavuvu e Ipanema, que passam por obras que também recebem um fluxo de carros bastante intenso neste horário. Então, lembrando novamente, nós estamos na General Osório, fluxo de trânsito intenso nos dois sentidos e obras do BRT nas duas pistas. E a Maciel Baião, que recebe o motorista que sai da General Osório sentido Zona Norte de Sorocaba para acessar o cruzamento da Ipanema com Itavuvu, também vai perceber um trânsito lento na Maciel Baião. Adriana Fratini para o Jornal da Band. 18 horas, 10 minutos e tem participação de ouvintes. Vamos colocar aqui, primeiro, colocar na tela também fotos enviadas pela nossa ouvinte Sandra. Deixa eu pegar aqui, final do telefone 2994. Ela que mandou o WhatsApp pro 991153859. Fala assim, Ulisses Guimarães com a Avenida Itavuvu. Olha, antes eu só diria assim, não, eu tô descrevendo a foto da nossa ouvinte. Claro, quem tá no app, quem tá no site, quem tá no Facebook, também consegue ver essa imagem, realmente, trânsito carregado, Ulisses Guimarães com a Avenida Itavuvu. Sandra, muito obrigado pelo seu recado, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Tem também o recado do Rafael, final do telefone 0420, vamos abrir o microfone da Band FM para a participação do Rafael. Ele fala de uma grande queimada que está acontecendo aqui em Sorocaba agora. Lucas, Rafael da Vila Helena, viu? Tô aqui na rua Heriberto Fázio, descendo para minha casa aqui, na Vila Helena, né? Região da Vila Helena, Jardim Tupinambá aqui. E dá para ver o cemitério Santo Antônio, da onde eu tô. Tem uma queimada grande, cara, na parte de baixo aqui do cemitério Santo Antônio, próximo à linha do trem ali, né? Do lado da linha do trem, aqui para baixo. E tem várias equipes do Corpo de Bombeiro ali no local ali, tentando conter as chamas lá. Mas uma queimada grande ali, viu? Rafael, muito obrigado pelo seu recado em áudio aqui para o Jornal da Band. Então fica esse alerta, essa informação, uma grande queimada, o recado que chegou do Rafael. Rafael, obrigado pela sua audiência de todos os dias. A Gemadima de Centro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemadima de Centro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bertanha, fone 4009 5200. Consulte Gemadima de Centro. Cidade. 18 horas e 12 minutos. Informações da cidade de Sorocaba, num oferecimento de Escritório Contábil São Bento. Contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Anote o telefone, 3234-8560. No Insta é fácil, @Escritório São Bento. Escritório Contábil São Bento, o contador é o selo de garantia
da sua empresa. 18 horas e 13 minutos na tarde de hoje. A Moto Repórter Adriana Fratini acompanhou uma blitz de controle de ruído emitido pelo escapamento de motocicletas. Você ouve e assiste. A partir de agora, Fratini foi lá e traz os detalhes. Nós acompanhamos hoje uma blitz realizada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria do Meio Ambiente com apoio da URBS, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar para medir a emissão de ruído feita pelas motocicletas. Foi usado um decibelímetro, a equipe fez toda essa medição. Eu conversei com a Marília, que explicou direitinho para nós como é feito esse processo. As motos são multadas se tiver um excedente de ruídos e se houver uma irregularidade administrativa em relação aos documentos, elas são guinchadas. Nós acompanhamos todo esse processo. Marília, nós estamos acompanhando a blitz feita aqui em relação à emissão de ruídos feitas pelas motos. Qual é o permitido por lei nessa medida que vocês estão fazendo com o decibelímetro? Na verdade, não existe um limite, né? Isso é definido pelo fabricante das motocicletas, então a gente tem uma lista com todos os modelos. Dependendo do modelo, pode chegar até 90, até um pouco mais, né, dos decibéis. A gente percebe que muitas motos de pequeno porte em Sorocaba têm essa alteração em relação ao escapamento. Isso a gente sabe que por lei não é permitido. Quando vocês verificam isso aqui nessa blitz, qual é o procedimento? Na verdade, a gente já anota também se houve uma alteração no escapamento, o escapamento está enferrujado ou falta o filtro de ar, por exemplo, a gente já anota também na autuação e aí faz também a medição. E essa moto provavelmente ela vai ser multada. E qual o valor dessa multa? Por volta de 2.400. Tá. Existe alguma pontuação em carteira em relação a essa multa? Não. E essa multa ela vai direto para o proprietário do veículo e não para o condutor. Okay. Por que o não da pontuação? Porque ela não emite pontuação em carteira? Porque, na verdade, essa é uma fiscalização para verificar o ruído do escapamento. Entendi. Então, a gente não entra nessa questão da pontuação por ser de competência da polícia, né? Do Estado. Entra como ambiental, então? Sim. Ok. Nessa blitz feita hoje aqui na zona leste de Sorocaba, ou melhor, na zona oeste de Sorocaba, vocês perceberam a maioria das motocicletas com alteração? Como é que foi, assim, num panorama geral? Então, a Secretaria ela fez uma pesquisa online, né, pedindo para que os munícipes indicassem para a gente os locais que têm maior índice, né, de reclamação. E esse local do Armando Panunzio, General Carneiro, foi um dos lugares que tem mais reclamação. Acredito que seja pelo movimento. Então a gente escolheu esse local por conta dessa demanda. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Então tá aí, reportagem da Moto Repórter Adriana Fratini acompanhando essa blitz de controle de ruído emitido pelo escapamento de motocicletas e você pôde ouvir e pôde assistir aqui no Jornal da Band. 18 horas e 16 minutos. E o vereador Pastor Apolo do PSL assumiu a liderança do governo no Legislativo de Sorocaba durante a sessão ordinária de hoje. A mensagem da prefeita Jaqueline Coutinho, indicando o vereador como líder do governo, foi lida pelo presidente da casa, o vereador Fernando Dini, durante a sessão. Abre aspas, faço parte do partido da prefeita e na semana passada a prefeita me convidou para ser o novo líder do governo na casa. Sabemos que Sorocaba, o Brasil e o mundo passam por um momento muito crítico e todo aquele que está no executivo tende a ser incompreendido em face das decisões que têm que ser tomadas. Mesmo assim, aceitei a liderança do governo, pois sei o que está sendo feito por essa administração, afirmou o pastor Apolo, fecha aspas. E vou chover no molhado agora no que eu vou falar. Na política, tudo é política. Porque eu estou falando isso. O líder anterior era o vereador José Francisco Martinez. Colocamos aqui a fala dele dizendo, olha, o partido tem todo um ano eleitoral, o partido, sou o soldado do partido, então estou deixando essa liderança do governo. Pastor Apolo, Paulinho, você já o incluiu aqui entre as lideranças que fazem parte dessa proximidade com a prefeita Jaqueline Coutinho, e ele faz parte de uma ala que tem o deputado federal Jefferson Campos, tem o deputado estadual Carlos César e tem o vereador de Sorocaba, Pastor Apolo, que agora é líder da prefeita. E aí, lembro-me também que você trouxe alguns dias atrás a informação de que poderia existir uma costura, tem toda uma história envolvendo o MDB para
concorrer, compor a chapa junto com a prefeita Jaqueline, uma reeleição, ou concorrendo, uma pré-candidata à reeleição no caso, e falávamos, e você, na verdade, falava a respeito do presidente do Parque Tecnológico. Ex-presidente. Então, na época, presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. E aí vamos trazer essa informação. Afinal de contas, nós temos o quiz aqui na Band, terminou a temporada, mas um dos entrevistados foi Roberto Freitas, já sendo um ex há 2 dias, alguma coisa assim, há horas de ter deixado a presidência do Parque Tecnológico. E nesse dia, afinal de contas, você como jornalista não poderia deixar de passar, você fez esse questionamento a Roberto Freitas hoje e na época da pergunta também, ex-presidente já do Parque Tecnológico de Sorocaba. A pergunta é assim, você saiu do parque, você estava ligado na prefeitura, saiu, tal, você é um cara metido na política, você vai sair candidato? Não, Paulinho, não. Eu sempre fui o cara de bastidores, né? A gente sempre trabalhou tecnicamente nos bastidores. Eu adoro política, cara. Eu acho que é a época que eu mais, assim, durmo. Eu gosto de política, eu gosto de discutir política, né? E campanha é uma delícia para quem gosta de política, né? É porque é ideais, é um monte de coisa que acontece, mas não vou sair, Paulo. É claro que as nossas decisões hoje, né, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Mas eu não saí para ser candidato a vereador. Você vai sair candidato a vereador? Não saí para ser candidato a prefeito. Eu saí para ajudar a prefeita. Eu devo muito, né, para a prefeita. Ela me mostrou uma pessoa muito firme e ela pediu para a gente estar à disposição para poder trabalhar, para poder fazer o melhor aí. Então eu estou aproveitando que o Parque Tecnológico está meio sem, né, aquela atividade toda, e vou me dedicar agora a ajudar nessa campanha, a fazer planejamento, a trabalhar e tudo mais. Vai caminhar ao lado da prefeita, a prefeita Jaqueline, que é pré-candidata à reeleição, então você vai estar ao lado dela. Paulo Roberto Júnior tá aí, você questionou e ele citou. Vamos pegar ao pé da letra, sabe? Trazer ao pé da letra, na fria letra da lei. Aqui no caso não é lei, é uma entrevista. Para vereador não vou, para prefeito não vou. Não disse que não iria para vice. E disse que vai caminhar junto. E também um outro momento que eu destaco como importante. Neste momento, ou seja, neste dia da entrevista, eu te respondo isso. Foi exatamente o que aconteceu. Além de ex-presidente do Parque Tecnológico, o Roberto Freitas também atuou nos últimos meses à frente da Comissão de Combate ao Covid-19. Ele era o cara à frente, né, desta comissão também. Ganhou esse destaque. Ganhou destaque. E como ele disse, a prefeita, devo muito à prefeita, tal. Enfim, existe sim essa especulação de que o Roberto poderia sair como vice da prefeita Jaqueline Coutinho, até pela proximidade do pastor Jefferson Campos, agora também pastor Apolo, líder do governo na prefeitura. Então existe sim essa especulação. São cenas de um próximo capítulo que vamos acompanhar, são peças de um quebra-cabeça. Use o termo, a analogia que você quiser, mas todas elas têm o acompanhamento do Jornal da Band. 18h21. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Votorantim. 18h22. A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, confirmou hoje mais 23 casos de Covid-19. Agora a cidade soma 305 notificações confirmadas. Há também 47 pacientes que aguardam os resultados. Desses, 10 estão internados e 37 em isolamento domiciliar. De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, dos 305 casos confirmados, 217 já foram recuperados. 58 estão em isolamento domiciliar, 14 encontram-se hospitalizados, sendo 2 em UTI e 16 foram a óbito. Há também 47 casos suspeitos que aguardam resultados. Desde o início da pandemia, 684 foram descartados
em Votorantim. 18 horas 22 minutos, nós vamos para o intervalo, mas já te chamo para o próximo bloco. Vamos trazer informações do plantão policial. Tem uma entrevista exclusiva dada pelo governador João Dória ao Grupo Bandeirantes de Rádio e destacamos os principais pontos para você no próximo bloco do Jornal da Band. E também já chegaram aqui, já tivemos acesso aos números atualizados de Sorocaba e, infelizmente, subindo bastante o número de casos e, infelizmente, também subindo o número de mortes confirmadas pelo Covid-19 aqui na cidade de Sorocaba. Tudo isso para você no próximo bloco. 18h23, este é o Jornal da Band, que tem oferecimento de Compre Autopeças. Deixe o seu carro pronto para enfrentar a rotina do dia a dia. Na Compre Autopeças tem tudo o que você precisa. Unidade Barcelona, Avenida Paraguai 579. Unidade Zona Norte, Atanásio Soares 1830. Tem o delivery no WhatsApp 997 11 7933. Você pensou? A Comp tem. GetSolve. A GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica e serviços gerais. No dia 19 de junho, a GetSolve vai sortear uma Airfryer em sua página do Instagram. Acesse o perfil @GetSolve, participe e boa sorte. Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. E vamos para o comercial, tomar um café ou um chocolate ou um cappuccino. Opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Sua empresa ou escritório já tem a máquina de café da Lactus? Ainda não? Então você precisa conhecer. Lactus é com K que se escreve. Lactus.com.br. Ligue 19 39 35 70 33. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15 99739 5157 ou ligue 3327 7822. Band FM Sorocaba 102,7. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 159-9711-7933 ou acesse autopeçascomp.com.br. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Que tal uma bebida natural, refrescante, mas que faça bem para a saúde? Mas isso existe? Sim, Kombucha Cavita. Tem propriedades probióticas, é energizante e aumenta a imunidade. E tem mais, é fonte de vitaminas, sais minerais, antioxidantes e auxilia na perda de peso. Mas e o sabor? São 8 sabores: limão com gengibre, uva com hibisco, maracujá, abacaxi com pimenta, vita verde, uva branca e acerola. Uma delícia! Adquira pelo WhatsApp 159-9646-4400 99646-4400. Nas redes sociais, procure por @Cavita Kombucha no Insta e Face.
Já estamos de volta com o Jornal da Band. Polícia. 18h27. As informações do plantão policial no Jornal da Band com a moto repórter Adriana Fratini. O homem foi preso pela Polícia Militar após uma denúncia que o homem estaria portando uma arma de fogo no bairro Tupinambá. No local, no endereço indicado na denúncia, a Polícia Militar encontrou o homem e na casa 2 revólveres calibre 38 e um revólver calibre 32, além de 6 cartuchos, 6 munições intactas. Esse homem foi levado ao plantão norte, onde permaneceu à disposição da Justiça e vai responder por posse ilegal de arma de fogo. E a Guarda Civil Municipal prendeu um rapaz de 18 anos flagrado com mais de 300 porções de entorpecentes. Segundo a agência EM, ele tentou fugir quando viu a viatura que estava em patrulhamento. Ele foi detido. Com ele, a equipe localizou 90 porções de maconha, 84 de crack, 218 pinos de cocaína e 2 porções de êxtase. Além disso, também foram encontrados com ele um papel sobre anotações do comércio do tráfico de drogas e R$250 em dinheiro. Ele informou que vendia as drogas no local mais ou menos há um mês, que ficava lá das 10 da noite às 6 horas da manhã e repassava o valor das vendas para um homem de moto que passava para recolher o dinheiro. Ele foi encaminhado à delegacia, preso em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça. E notícias também da nossa região. Nesta segunda-feira, a Guarda Civil Municipal de Biúna, em parceria com a Marinha, realizou uma operação à represa de Itupararanga. O objetivo foi fiscalizar embarcações, crimes e pesca predatória na represa. A Guarda Civil de Biúna informou que das 18 embarcações fiscalizadas, 6 foram notificadas por estarem fora das normas das autoridades marítimas e das 7 motos aquáticas, que são os jet skis, foram averiguadas, 2 foram apreendidas e essas fiscalizações vão continuar. Adriana Fratini para o Jornal da Band. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. Coronavírus. O combate começa com informação. 18h30. Colocar na conversa Adriano Castor. Castor, números atualizados de Sorocaba e, infelizmente, o cenário aumentando o número de casos confirmados, aumentando o número de mortes na cidade de Sorocaba. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Lucas. Boa noite também a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. Olha, os números realmente elevados. Sorocaba quebra o recorde de número de pessoas infectadas nas últimas 24 horas. Foram 219 pessoas, o registro de 219 notificações a respeito do coronavírus na cidade de Sorocaba. E, infelizmente, mais 3 óbitos, Lucas. 3 óbitos novos registrados também nas últimas 24 horas. Vamos aos números, Lucas. E eu vou até tomar um pouco de liberdade para expor uma conversa que nós tivemos hoje na redação. Ontem, Sorocaba teve 1.940 casos confirmados de coronavírus. Eu fiz essa pergunta a você na redação. Será que hoje, Lucas, nós vamos ultrapassar os 2.000 casos? Bom, Sorocaba só não ultrapassou os 2.000 casos, como também ultrapassou o número de 2.100 casos. Sorocaba chegando a 2.159 casos confirmados de coronavírus na cidade, 87 óbitos, são 3 novos óbitos registrados na cidade, 148 pessoas em fase de recuperação ou isolamento domiciliar e 1.843 pessoas que estão ali na fase de recuperados, Lucas. Então, números que impressionam, números altos, 219 novos casos na cidade de Sorocaba. Já vou também tomar a liberdade, Lucas. Também recebemos aqui o censo diário de leitos, Lucas. O hospital de campanha está com 52,5% de ocupação dos seus leitos pactuados, ou seja, de 40 leitos, Lucas, 22 já estão ocupados e a UTI está com 100% de taxa de ocupação no hospital de campanha. Já a Santa Casa, Lucas, está com 100% do UTI já ocupada e 93,33% de leitos clínicos compactuados também com ocupação. O número da taxa de ocupação de leitos na cidade de Sorocaba, Lucas, é a segunda maior
desde o decreto da pandemia, 86,07%. Durante o jornal, Lucas, eu estive conversando com pessoas ligadas à Prefeitura e também da Secretaria de Saúde. Eu vou reservar a fonte, Lucas, mas eu vou passar as informações importantes, tá? A Prefeitura de Sorocaba, ela deve ampliar o número de leitos na UPH Zona Leste e também deve ampliar o número de leitos do Hospital de Campanha até sexta-feira. Sorocaba tem mais 4 respiradores, tá? E eles devem ser encaminhados ao UPH Zona Leste, onde deve ter a ampliação para atendimento das pessoas com Covid-19. Lembrando que a UPH Zona Leste está atendendo esse tipo de situação. E a ampliação até sexta-feira dos leitos do Hospital de Campanha, lembrando que os leitos já foram ampliados, Lucas, de 20 para 40 no dia 10 de junho e agora vai ser ampliados lá na UPH Zona Leste e também no Hospital de Campanha. Segundo essa pessoa que eu conversei da Prefeitura da cidade de Sorocaba, vai ter essa ampliação na UPH Zona Leste por conta também dos recursos humanos, tem uma facilidade maior de ampliar, mas a preocupação é do aumento de leitos que deve acontecer até sexta-feira, muito rápido ainda precisa ser feito até sexta-feira no Hospital de Campanha. Só relembrando, Lucas, então mais uma vez, cidade de Sorocaba então chegando aos recordes aí nas últimas 24 horas, 219 novos casos, 2.159 casos confirmados e 87 óbitos na cidade de Sorocaba. Infelizmente, mais 3 óbitos, Lucas e Paulinho. Obrigado, Adriano Castor e Paulo Roberto Júnior. Vamos pegar números aqui, decifrar números. Mais do que isso, contabilizar números. 46 casos, mortes confirmadas no dia 1º. No dia 17, 87 mortes confirmadas. Então, só nos 17 dias que tivemos até agora do mês de junho, 41 mortes confirmadas aqui na cidade de Sorocaba. Das mortes em 17 dias em comparação com o início, né, da Covid, com o início da 46, pandemia. até o dia 1º, então nós tivemos todos os primeiros meses de pandemia com 46 mortes. Aí vamos colocar aqui 2 meses, março, abril e maio. 3 meses. 3 meses com 46 mortes confirmadas. E em 17 dias do mês de junho, 41 mortes confirmadas. As vítimas, hoje uma vítima masculina de 39 anos e 2 mulheres, uma de 50 anos, outra de 56 anos. Em comum, todos com hipertensão. 18 horas e 35 minutos, o governador de São Paulo, João Dória, conversou hoje, de forma exclusiva, com o Grupo Bandeirantes de Rádio. A partir de agora, você vai acompanhar trechos, momentos desta entrevista que destacamos para você. O governador falou sobre uma dúvida de muitas pessoas. O que fazer com os respiradores depois que a pandemia passar? Vamos por partes. Primeiro, a necessidade de respiradores não era de São Paulo nem do Brasil, era do mundo. O respirador salva vidas. Nós não tivemos colapso aqui no sistema público de saúde em São Paulo. Infelizmente, outras localidades tiveram, outros países, inclusive vizinhos aqui ao Brasil, tiveram. E outros estados também. Não vou nominar para não estigmatizar, mas os ouvintes bem informados da Rádio Band News sabem, estados aqui que tiveram colapso. Ou seja, a falta de respiradores em hospitais públicos e pessoas morrendo em casa ou morrendo nos corredores dos hospitais por falta de respiradores. Então, evidentemente que isso exigiu uma corrida mundial em busca de respiradores. Os respiradores salvam vidas. Não há vacina ainda contra o coronavírus, nem há medicamento para as pessoas vitimadas com o coronavírus. O único tratamento é isolamento social e o tratamento médico adequado, e principalmente nos casos mais graves, com respiradores. Isso provocou uma busca e uma procura frenética do mundo em torno de respiradores. Quero lembrar, inclusive, que os Estados Unidos da América bloquearam aviões que vinham da China ou vinham da Coreia do Sul com respiradores, com destino à Europa e mesmo aqui à América Latina, e confiscaram as cargas, inclusive. Isso foi feito pelo governo americano, baseado numa lei que eu não sei exatamente qual, mas que dava o direito ao governo americano de bloquear cargas. Tamanha a necessidade e a busca por respiradores. É importante que isso seja
bem colocado. Em relação aos respiradores que já chegaram a São Paulo, tem o maior número de respiradores do Brasil. Nós temos mais respiradores aqui do que a França, do que a Itália e do que a Espanha. Países, vamos dizer, com uma população semelhante a São Paulo, cerca de 46 milhões de habitantes. O respirador será sempre útil. Uma UTI, ela não vai funcionar, obviamente, para o coronavírus depois da vencida a crise do coronavírus. Ela vai atender todas as comorbidades que vão exigir circunstancialmente a internação de pacientes em leitos de unidade de terapia intensiva. Então não há nenhuma possibilidade de sucateamento, nem em São Paulo, nem em qualquer outro estado brasileiro. O equipamento utilizado no UTI, os respiradores e os monitores serão sempre úteis para salvar vidas de pessoas que, mesmo após a pandemia, tiverem a necessidade de unidades de terapia intensiva. É risco zero de perda, inutilização ou sucateamento de equipamentos. Eu respondo, inclusive, até por outros estados brasileiros que também foram à busca de respiradores e fizeram essas aquisições. Ou seja, não há nenhum risco da não utilização dos respiradores pós-período da pandemia. Mas eu volto a lembrar, ainda estamos na pandemia, ainda estamos na quarentena, ainda temos um número muito grande, infelizmente, de pessoas infectadas e um percentual de pessoas que, de forma mais grave, cerca de 5%, exigem o internamento em unidades de terapia intensiva. E o governador João Dória, após falar sobre o uso dos respiradores pós-pandemia, afirmou ser importante ponderar sobre os profissionais contratados. Nós contratamos 6.300 novos profissionais de saúde em São Paulo. Profissionais nós tínhamos condições de fazer a absorção e fizemos. Profissionais de fisioterapia, que são os que atuam especificamente na UTI, e paramédicos também, que atuam não só nas UTIs, como também no sistema primário, e médicos, evidentemente. Então, foram mais de 7 mil, quase 7 mil profissionais contratados. O número é 6.302 profissionais de saúde contratados em São Paulo, ou seja, não houve falta de profissionais ou mais equipamentos do que profissionais. Questionado, o governador disse não temer as investigações da Operação Placebo, que investiga a empresa Iabas suspeita de fraudes. A Iabas não presta serviço ao governo do Estado de São Paulo. É prefeitura, né? Da prefeitura Sim. da cidade de São Paulo. E a investigação não é sobre a prefeitura de São Paulo, e sim sobre o instituto, ou a associação, ou a empresa Iabas em si. Não há qualquer suspeita em relação à prefeitura da capital de São Paulo, e muito menos o governo, que não tem nenhuma ação contratual com esta instituição. Então, o que o Ministério Público está fazendo, e a Polícia Federal, aliás, de forma correta, tendo havido problemas no Rio de Janeiro, é investigar a empresa em si. E também ressalvando que a empresa ainda não é transitada em julgado, ela não pode ser denunciada como fraudadora, mas investigada sim, mas essa investigação está no âmbito da empresa e não no âmbito da Prefeitura de São Paulo. O governador João Dória, que conversou hoje com exclusividade com o grupo Bandeirantes de Rádio, disse que com diálogo aparou as arestas e principalmente desentendimentos com prefeitos que não concordaram com o estágio que as cidades foram colocadas quando do início da flexibilização. Primeiro, com o entendimento e diálogo. Segundo, a reavaliação não é do governador. As decisões aqui não são políticas, são de saúde, são da ciência. Toda a orientação dada no Plano de São Paulo, ela parte do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, que tem 19 membros, é coordenado pelo Dr. Carlos Carvalho. A cada quinzena nós temos um coordenador e um coordenador executivo, que é o Dr. João Gabardo. Até pouco tempo, com Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, ele era o secretário executivo do Ministério da Saúde. Um profissional altamente capacitado que já foi secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é o executivo, é o coordenador executivo deste comitê. Apenas para ficar claro aos ouvintes da Rádio Band News, as decisões não são tomadas pelo governador, e sim pelo Comitê de Saúde e, obviamente, anunciadas pelo governador, sempre ao lado do coordenador deste comitê. O entendimento foi através do diálogo com prefeitos e com os seus secretários de saúde. E temos como um dos integrantes, Sheila, do Comitê de Saúde, que são, repito, 19 membros, o Dr. Geraldo Repli, que é secretário da Saúde da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Grande médico, diga-se de passagem, com grande reputação e muito respeitado no meio da medicina em São Paulo e no Brasil.
Uma das suas funções, não é a única, é exatamente representar a visão municipalista dos secretários de saúde e ter sempre o retrato correto e atual das condições de saúde, índice de isolamento, índice de contaminação, índice de óbitos, índice de disponibilidade de leitos de UTI e medidas preventivas na chamada rede primária. Ele nos ajudou muito nesse diálogo com os secretários de saúde dos municípios da Grande São Paulo. Não houve um entendimento de ordem política, até porque não se faz política em pandemia e não se deve fazer. São Paulo não faz. É o uso de informações técnicas e o amparo da saúde. Ele nos ajudou bastante e com isso algumas correções foram feitas fundamentadas em informações corretas e fornecidas pelos secretários municipais de saúde das cidades do Grande São Paulo. O governador também foi questionado sobre os números do estado. A informação é que as internações estão diminuindo num todo. Mas, ao mesmo tempo, o estado segue batendo os recordes negativos de mais mortes registradas nas últimas horas. E esses números de Sorocaba hoje, aumento de casos e de mortes, lotação em hospitais, o governador ressaltou que o interior deve estar atento nesse atual momento. Bem, primeiro, o ritmo de crescimento de óbitos caiu pela metade. Continuam existindo, infelizmente, óbitos, como também infectados. Aliás, o número de infectados subiu. Eu já fiz esse comentário até na coletiva de imprensa. E por que subiu? Porque nós estamos testando mais. São Paulo está fazendo um volume de testes enorme. 3,5 milhões de pessoas estão sendo testadas. E, obviamente, quando você faz mais testes, você tem um número maior de pessoas infectadas também. Mas, por outro lado, permite o tratamento no momento certo e adequado, diminui o risco de óbito dessas pessoas. E falando sobre óbito, Ivan, nós reduzimos de 77% para 39% o ritmo de crescimento de óbitos. É um número bom, óbvio que o ideal é termos zero de ritmo de crescimento de óbitos, mas de 77% caímos para 39%, quase a metade. Isso na última quinzena, entre a última quinzena de maio e a primeira quinzena de junho, ou seja, desacelerou. Outra informação importante, dentro dessa bateria de perguntas que você fez, nós estamos bem equipados do ponto de vista de leitos de UTI. Eu já tinha feito esse breve comentário na abertura da entrevista. Portanto, São Paulo não teve colapso, não tem e não terá colapso de saúde. Isso é uma informação muito importante. Nenhum paciente com coronavírus deixará de ser atendido e bem atendido na rede pública estadual e municipal em São Paulo, sem contar a rede privada, os que têm a oportunidade de utilizar hospitais privados, pessoas que estão infectadas pelo coronavírus. Então, há uma situação controlada. Em relação ao interior, você colocou certo. Sim, nós estamos antecipados, a capital de São Paulo e região metropolitana. Assim como a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, os países europeus também estão 2, 3 semanas à frente do Brasil e, obviamente, à frente de São Paulo também, e já numa posição descendente e de gradual abertura das suas economias. Vocês têm acompanhado isso e os ouvintes da Rádio Band News também. É um movimento natural. Repito, triste, sempre, mas natural. E nem todas as cidades do interior do estado de São Paulo foram afetadas pelo coronavírus. Um número mais expressivo em cidades com mais de 100 mil habitantes. Mas nós também temos um bom número de cidades que sequer tiveram coronavírus. Felizmente, as cidades que não foram atingidas são cidades menores, sem riscos de contágio, por força de um menor movimento de entra e sai de pessoas. E estamos dentro da chamada quarentena heterogênea, que é uma quarentena consciente, que está válida até o dia 28 de junho. É até importante também mencionar, Ivan e Sheila, aos ouvintes da Rádio Band News, que estamos em quarentena. A orientação é para que as pessoas que puderem fiquem em casa, principalmente pessoas com mais de 60 anos, pessoas com comorbidade, devem permanecer nas suas casas e façam trabalho remoto. Aliás, o trabalho digital remoto veio para ficar. As pessoas descobriram que é possível ter produtividade, eficiência, qualidade de trabalho, trabalhando remotamente e não necessariamente
presencialmente. E por último, dizer que estamos dentro deste programa de abertura heterogênea, Ivan, com muito cuidado. Cuidado esse que pode sim, conforme você indagou, nos obrigar a dar um passo atrás. Foi o caso de Barretos, como você mencionou, o caso de Ribeirão Preto também. Duas cidades, não foi por falta de boa gestão dos prefeitos, eu quero ressalvar essa circunstância, mas pelos números, pelos índices, maior incidência de infectados, maior incidência de óbitos, crescimento no índice de ocupação de leitos de UTI, determinaram a volta dessas duas cidades que estavam já na faixa laranja para a faixa vermelha. Medidas foram adotadas, nós destinamos para essas cidades mais respiradores. Os dois prefeitos também, de forma competente, melhoraram também a estruturação e orientação à população para o isolamento social, e eu tenho certeza de que os índices vão permitir que na próxima quinzena, lembrando que esta atual termina dia 28 de junho, domingo, as cidades poderão voltar para a faixa laranja, onde estavam. E vale lembrar também, Sheila e Ivan, que nós temos 5 faixas: vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Não há nenhuma cidade, nenhuma região do estado na faixa amarela. Temos muitas na região, na faixa laranja, e algumas ainda na faixa vermelha. Estamos acompanhando a entrevista que o governador de São Paulo, João Dória, concedeu ao Grupo Bandeirantes de Rádio hoje. Ele foi entrevistado por Sheila Magalhães e também Ivan Brandão. Olha, e dentro dessa entrevista, uma outra colocação muito importante com relação ao anúncio do calendário da educação no estado, que será feito no dia 24, na próxima quarta-feira. A questão das aulas, em todos os países do mundo, os que assistem a TV Band, ou a Band News TV, ou escutam e acompanham a Band News rádio, sabem que em todo o mundo a última etapa foi a etapa do ensino, porque o risco é maior de contágio. Então nós faremos isso de forma muito cuidadosa, e no dia 24 de junho, quarta-feira da próxima semana, o secretário da Educação, Rocieli Soares, anunciará quando as aulas poderão voltar, em que nível, e em que momento e com quais protocolos. O que todos esperam é uma vacina que possa proteger as pessoas da Covid-19. O governador João Dória falou dos próximos passos da vacina pesquisada e testada pelo governo de São Paulo. Isso é esperança, sim. Acho que em meio a tantas notícias tristes, essa é uma boa notícia. O Instituto Butantan e a grande indústria farmacêutica chinesa Sinovac, que é privada, ela não é estatal, estão desenvolvendo a vacina contra o coronavírus. Ela está muito avançada, ela entra na terceira fase de testes agora. A partir do dia 5 de julho, nós passaremos a ter 9 mil pessoas sendo testadas nessa nova etapa. Testes que vão levar em torno de 90 a 120 dias, e aí sim, vencida essa etapa, poderemos, se tudo correr bem, evidentemente, o teste é feito exatamente para se verificar se não há nenhuma situação que exija modificação na vacina, na sua composição, ou algum efeito colateral. Mas vencida esta etapa, tendo já superado a fase 1 e a fase 2 de testes, ela será produzida industrialmente na China e aqui em São Paulo, no Instituto Butantan. Eu até fui visitar na semana passada a fábrica, que está pronta. Ela foi construída recentemente pelo governo, pelo nosso governo. É a mesma fábrica que produz a vacina contra a gripe, da qual nós já distribuímos 45 milhões de doses para o Brasil. Toda a vacina distribuída contra a gripe pelo Ministério da Saúde, Sheila, Ivan e ouvintes da Rádio Band News, foi produzida aqui em São Paulo, no Instituto Butantan. Eu tomei a vacina, certamente você, Sheila, Ivan, tomaram, os ouvintes aqui devem ter também tomado a vacina, e se não tomaram, tratem de tomar. A vacina é gratuita nos postos públicos, municipais e estaduais, foram produzidas no Instituto Butantan. Então ele tem estrutura, tem infraestrutura técnica e operacional para a produção em larguíssima escala da vacina. E não é por outra razão, aliás, que este acordo foi feito com a Sinovac. E o Instituto Butantan tem respeitabilidade internacional. E vale mencionar, por último, Sheila, que nós temos 10 vacinas no mundo no estágio avançado, como essa do coronavírus, que o Instituto Butantan e a Sinovac estão na fase final. Ou seja, quanto mais vacinas, melhor. Temos 10 na chamada terceira fase de testes. Portanto, essa, de fato, é uma boa notícia.
notícia, Sheila, no primeiro semestre do ano que vem, podendo até ser antes de junho, tudo indica que antes de junho já teremos a vacina em escala industrial e em condições de ser aplicada, no caso do Brasil, pelo sistema SUS, gratuitamente, para toda a população. É, de fato, uma boa notícia. Até lá, ainda temos uma trajetória a cumprir, mas a notícia é boa, é real, e além dessa vacina do Instituto Butantan com a Sinovac, há outras que estão também em estágio avançado. Esse governador João Dória, você ouviu então trechos da entrevista dada com exclusividade hoje ao Grupo Bandeirantes de Rádio, a Sheila Margalhães e também a Ivan Brandão, falou de respiradores, falou de vacina, falou de casos aumentando no interior, falou a respeito de todos esses assuntos, e Paulo Roberto Júnior, ele não falou de um outro assunto, não falou mesmo, não é que nós não separamos esse trecho, ele não falou do assunto futebol e volta aos treinos, pelo menos aqui no estado. Os clubes pleiteavam voltar mas aos falou treinos, nas redes sociais, falou no Twitter. Voltar aos treinos ainda esta semana, com todos os protocolos, mas o governador foi taxativo. Antes de 28 de junho, final de junho, na verdade, 1º de julho, qualquer coisa é 1º de julho. Exatamente, então acabou aí com os clubes tentando voltar aos treinamentos em São Paulo. Lembrando que no Rio de Janeiro, amanhã tem futebol. Tem Flamengo e Bangu no Maracanã. 18 horas e 53 minutos, mais um rápido intervalo no oferecimento de Comp Autopeças. Você pensou? A Comp tem. GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica e serviços gerais. E Casa Grande, a Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Então faça como eu. A Casa Grande está construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 159-9711-7933 ou acesse autopeçascomp.com.br. Você está na Band FM 102,7. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15-998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial, a notícia sem lado, toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Agora na Band FM, mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. No início da pandemia de Covid-19, um comportamento visto mundo afora intrigou a humanidade. Pessoas acabando com estoques de papel higiênico nos supermercados. Muitos memes sobre isso também saíram. E por que esse comportamento? Foi o que se perguntaram dois pesquisadores da Alemanha que decidiram fazer um estudo para descobrir essa resposta. Ivana Bach, o que eles descobriram? Boa noite.
Olá, Lucas. Boa noite a todos. Os pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva na Alemanha ouviram 1.029 adultos de 35 países, recrutados por meio de redes sociais. Eles fizeram um teste que classifica 6 domínios amplos de personalidade. Os voluntários também compartilharam com os cientistas seus dados demográficos, o nível de ameaça percebido da Covid-19, seus comportamentos durante a quarentena e o consumo de papel higiênico nas semanas anteriores ao estudo. Os pesquisadores concluíram que a sensação de ameaça causada pela pandemia foi o principal fator que fez as pessoas estocarem papel higiênico. Aqueles que se sentiram mais ameaçados eram mais propensos a encher a casa com esse item de higiene. Mas a personalidade também influencia. Em cerca de 20% dos casos, essa atitude se deu em pessoas que tendem a se preocupar muito, a se sentir ansiosas. Indivíduos extremamente organizados, diligentes, perfeccionistas e prudentes também se destacaram entre os estocadores. O estudo identificou ainda que idosos compraram mais papel higiênico do que os jovens. Mas, segundo os autores, outras variáveis não analisadas na pesquisa também podem explicar essa atitude. A ameaça subjetiva da Covid-19 parece ser um gatilho importante para o armazenamento de papel higiênico. No entanto, ainda estamos longe de compreender esse fenômeno de maneira mais abrangente, conclui Theo Tope, coautor do estudo. Vai entender, né? Eu volto amanhã. Uma ótima noite e até lá. Você ouviu na Band FM Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Band FM. Polícia. 18 horas e 58 minutos, mais um destaque. O plantão policial com a motorrepórter Adriana Fratini. A Delegacia de Investigações Gerais aqui de Sorocaba esclareceu os furtos ocorridos em 4 apartamentos em um dos prédios de um condomínio de alto padrão no Campolim. Esse crime foi no dia 21 de maio deste ano. O Jornal da Band acompanhou esse caso. Nós relatamos toda essa situação e, na ocasião do crime, as câmeras de segurança flagraram a chegada do casal de adolescentes no condomínio. Eles se identificaram como visitantes, tiveram acesso ao prédio, invadiram apartamentos usando uma chave de fenda. Não havia moradores no local no momento do crime. Eles ficaram lá cerca de 2 horas e saíram levando dinheiro, objetos furtados em uma mala. Inclusive, em um dos imóveis, nós tivemos acesso às imagens, eles acharam um cofre, destruíram o armário e conseguiram arrombar esse cofre. O trabalho de investigação que foi realizado pelo setor de patrimônio da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Sorocaba conseguiu identificar 6 pessoas envolvidas no crime. Dentre elas estão os 2 adolescentes. De todos os envolvidos, apenas um dos investigados não possui registro policial. 9 mandados de busca foram expedidos pela Justiça, inclusive nas cidades de Osasco e São Paulo, onde foi localizada parte dos objetos furtados, além dos documentos de um dos veículos utilizados na prática do crime, que pertencia a uma locadora de carros. Segundo a doutora Luciane Bachir, que é a delegada titular da DIG, os crimes foram praticados pelo casal de adolescentes, um jovem de 16 e uma adolescente de 15 anos. A Polícia Civil informou que eles fazem parte de uma quadrilha que já praticou vários furtos na Grande São Paulo. De acordo com a delegada, eles buscavam possíveis vítimas através das redes sociais. O casal que praticou o furto foi ouvido e liberado, e a polícia diz que ainda continua a investigação para identificar mais pessoas envolvidas nesses furtos. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Toda a credibilidade e tradição em jornalismo do Grupo Bandeirantes de Rádio ao seu serviço. Jornal da Band. Economia. É mais um dia importantíssimo no cenário econômico. Informações que chegam no oferecimento de Ox Comunicação. Está atento ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Nas redes sociais, @OX Comunicação. Olha, confirmando a previsão, o Banco Central reduz pela 8ª vez
Juros a 2,25 ao ano, a taxa Selic é o menor nível da história. Com a inflação bem comportada, a economia rumo à recessão, economistas estimam que a Selic pode renovar, né, a mínima pretensão histórica de se tentar amenizar os efeitos aí da pandemia com o juro mais baixo, né, os juros mais baixos, para que você possa ter acesso a um crédito melhor neste momento. Por outro lado, o Senado aprovou a medida provisória que permite a reduções de jornada, salário e suspensão de contratos. A medida provisória que foi editada lá no mês de abril. Esta medida foi aprovada também pelo Senado e também pela Câmara dos Deputados. E um detalhe: da forma como ela foi aprovada, ela permite, como o Brasil está em estado de calamidade até 31 de dezembro, é possível que o governo federal possa estender esta medida, essas medidas com relação à redução de jornada e salário e também a suspensão de contratos. A medida foi editada com 3 meses, mas pode ocorrer aí uma prorrogação pelo menos de mais 2 meses. Talvez essa seja a intenção do governo. Hoje o governo também anunciou o Plano Safra, com mais de 236 bilhões de reais para pequenos, médios e grandes produtores. Os valores serão liberados por meio de operações de crédito agrícola a partir do dia 1º de julho. O dólar, nesta quarta-feira, emendou a sexta alta consecutiva. Hoje foi 0,55% e chegou a R$ 5,26. A bolsa também subiu 2,16 e chegou a 95 mil pontos. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo, lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox, neste momento com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. 19h04. Jornal da Band fica por aqui, num oferecimento de Comp Autopeças. Deixe seu carro pronto para enfrentar a rotina do dia a dia. Você pensou? A Comp tem. E GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica e serviços gerais. Tem um sorteio rolando lá no perfil do Insta da GetSolve. Anote aí, @GetSolve e Casa Grande. Constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Uma excelente noite a todos e até amanhã. O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral: Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável: Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição.